E aí, tudo bem? Hoje eu estou aqui de contador de histórias. Roberto Carlos Braga, filho da dona Laura, que ele chamou carinhosamente de Lady Laura, e do seu Robertinho. Um garoto que ia para a rádio em Cachoeira de Itapemirim cantar e que num domingo de sol, depois da missa, perdeu uma das pernas. Que, aliás, ele conta numa história musical. Quem já ouviu com atenção a canção O Divã sabe exatamente do que estou falando. Ele fala do sangue no linho branco. O sangue no linho branco corresponde exatamente ao sangue da perna do Roberto, que foi para o terno branco de linho do padrinho dele, que foi quem o acolheu, que o carregou nos braços. Roberto Carlos Braga, ou Roberto Carlos simplesmente, que completa 80 anos nessa segunda-feira, dia 19, que é também dia do índio. Esse Roberto Carlos é um contador de histórias, é um contador do cotidiano das pessoas. Eu vi no domingo, nos muitos programas e entrevistas, tentando explicar o sucesso do Roberto, da importância do seu jeito de cantar, no jogo de ombros, emoções, aquilo que ele fala, o jeito de segurar o microfone, o jeito de passar a emoção. O Roberto nos dá uma aula. O Roberto não tem uma bela voz. Nós tivemos vozes incríveis no Brasil. Calbi Peixoto, o próprio Aguinaldo Timóteo, que nós perdemos recentemente. Roberto Carlos transformou as dores em poesia. É assim que funcionou. O Roberto, ainda muito jovem, saindo da Jovem Guarda, vocês lembram? O Roberto se apaixonou por uma mulher desquitada, Anice. Ele não podia falar para todo mundo que era apaixonado por ela. Então ele compôs uma canção e ele não gravou a canção. Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber que eu morro de saudades e de amor por você. A música do Roberto, e ele deu para quem? Para Aguinaldo Timóteo gravar. Mas o grito que estava preso na garganta do Roberto falava da paixão pela Anice. Anice, que era mais velha que ele e muito mais experiente, e o garoto Roberto, ainda em tempos de Jovem Guarda, o Roberto se queixava nas canções. Não adianta nem tentar me esquecer, pois muito tempo em sua vida eu vou viver. Ou então, quando ele tinha umas conversas muito sérias, imagino aquelas DRs que eram feitas com ele e a Anice, e ele dizia: por que me arrasto aos teus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em trocas nada de volta para mim? Mas vou voltar para o Roberto, que vai transformando na vida dele. O Roberto, muito jovem, ele se apaixonou pela filha do dono da gravadora CBS no Brasil. E o que o dono fez? Naquela época, gente, o mote da época chamava o seguinte: cabelos longos, ideias curtas. Isso mereceu até uma música, um dia desse eu faço uma live para falar sobre isso. Então o que o pai da garota fez? Mandou a garota estudar na Inglaterra. É, mandou a garota estudar na Inglaterra. E nessa história de estudar na Inglaterra, simplesmente o Roberto Carlos ficou aqui no Brasil e ela foi para lá. O que ele escreveu para ela? Qual foi a canção? Eu quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno. Depois, muito tempo depois, ele disse que não queria mais falar sobre o inferno. Ele até tirou essa música das apresentações, dos shows que ele fez por aí. Mas o Roberto, ele é muito grato. Talvez a palavra gratidão seja a palavra mais importante na vida de Roberto Carlos. Eu até assisti e uma vez até contratei um serviço de um amigo meu, que me foge o nome agora, que tem uma palestra sobre o empreendedorismo de Roberto Carlos. Como é que você pode transformar dor em poesia? Simples. Quem assiste, quem ouve a música O Divã, presta atenção que ele está falando da dor da perna no divã e a dor de se mandar de Cachoeira de Itapemirim para ir para São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, para tentar a vida de artista que ele acreditava que daria certo e como está dando certo até hoje. Mas também existe a gratidão pelo seu Roberto, seu Robertinho, que ele vai trazer na canção famosa Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo. Ou então, quando fala da mãe, sinto às vezes vontade de ser novamente o menino e na hora do meu desespero gritar por você. É talvez para Nice que ele faz uma das canções mais românticas, que é Amada Amante, esse amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor viveu,
que manteve acesa a chama da verdade de que ama antes e depois do amor. Mas espera aí, depois nós vamos ter um Roberto Carlos também preocupado com o meio ambiente, que aliás, na época sofreu bullying, a palavra não era famosa, mas o Roberto sofreu bullying, disseram, Roberto está querendo aparecer, falando de meio ambiente, lembram? O ouro no ano passado subiu sem parar. Lembram disso? Os gritos na bolsa falavam de outros valores. Diante da economia, quem pensa em ecologia? O Roberto também lançou um grito quando falou: um dia vão te procurar por muitos anos, né, pelas baleias que estavam nos oceanos, alguma coisa assim a letra, lembra? Das baleias? Era o Roberto Carlos preocupado, por exemplo, com as jubartes que estavam já morrendo no litoral brasileiro. É dele também a canção que fala que alguma coisa está complicada na Amazônia, a Amazônia, a insônia do mundo. O Roberto, naquele disco, botou até uma pena de índio na cabeça, na orelha, lembram disso? Procurem, aqueles colecionadores sabem do que estou falando. O Roberto Carlos também, já depois de muitos anos, ele vai nos trazer uma história que está relacionada com a mulher que ele perdeu depois também para o câncer. A Nice foi a primeira e depois ele perdeu também uma segunda mulher, que foi sua namoradinha de Cachoeira de Itapemirim, uma professora que esperou pelo Roberto a vida inteira. Eu tive a oportunidade de sentar bem, quase ao lado dela, num show que o Roberto fez no Georgiana Flieger, que as pessoas chamam de Castelinho. Ali naquele ginásio, a terceira fila, não, era a segunda fila, era do Moacir Neves e do Roberto Carlos. Então ali o Roberto entregava, a produção entregava para o Moacir tinha uma fila, aquela fila era reservada. E eu estava na terceira fila. E essa segunda mulher do Roberto Carlos, ela estava sentada, ele ficava flertando com ela durante o show, e ela ficava toda sem graça, virava o rosto. Ali ele escreveu Amor Sem Limites. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor, não é? Lembram? Pois bem, nossa próxima conversa sobre o Roberto ainda, a gente vai falar de alguns mistérios. Eu contei um deles no Bom Dia Difusora de segunda-feira. Então, no nosso próximo encontro, eu vou contar outros bastidores até curiosos das passagens de Roberto por São Luís do Maranhão. Só para vocês terem uma ideia, São Luís do Maranhão era exatamente o porto seguro de Roberto nos seus shows nessa região aqui, né? Nordeste e Amazônia. Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro.